Vamos permanecer de pé só por um momento. Precioso Senhor, vimos a Tua divina presença novamente por meio da oração. Primeiro, para agradecer por tudo que Tu tens feito por nós e pelo grande amor em nosso coração por Ti e a Tua palavra. Senhor, estas pessoas nesta noite, que eu amo com todo o meu coração, elas sacrificaram e vieram se assentar em um lugar quente porque amam Tua palavra. E vimos orar pelos enfermos esta noite, Senhor, e os necessitados. Que não haja nenhuma pessoa fraca em nosso meio no final deste culto. Recompensa-os por sua fidelidade, Senhor. Fala conosco através de Tua palavra e fortalece-nos, Senhor, enquanto seguimos levando a reprovação. Que privilégio fazer isto. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu não poderia encontrar palavras, naturalmente, para expressar minha gratidão a um grupo de pessoas como esse que vem e se assenta neste edifício. Quero dizer que amanhã, ou vamos até Topeka, Kansas, para a próxima reunião. E que terminará no domingo seguinte. E então iremos dali para Filadélfia. E agora é para irmos ao estrangeiro, ao Quênia e Tanganica e Uganda. Nas tribos ali, e eles estão tendo uma pequena revolta agora com os mau-maus e não posso entrar como missionário. Porém, vou entrar como caçador. Irei, eles estão preparando. Geralmente entro como missionário, vou caçar. Desta vez vou para caçar, serei um missionário. Então, de alguma maneira chegar a eles. O irmão Matson Bozé está ali, lutando, tentando me colocar para dentro, preparar um safari para eu entrar e ir caçar. Bem, então entro nesse safari, ele dirá, nosso irmão Branham está no país, uma embaixada, estaria bem se tivéssemos apenas uma pequena reunião aqui, isto é o princípio, então continuaremos. Então não sabemos se vai funcionar, se teremos possibilidade de fazer ou não, estamos tentando. E pedi ao Senhor, se algo acontecer que ele não possa, então será um sinal para mim que eu volte para Jeffersonville e pregue as 7 trombetas durante julho e agosto, mais ou menos dentro disso. Então, se formos, estamos vendo hoje, vamos tentar conseguir esta sala de aula aqui, que tem ar-condicionado, porque será muito bom e fresco. A acomodação para 1.500 a 1.800 pessoas tem ar-condicionado, lugar novinho, umas 5 quadras acima desta. E certa vez pedimos por ela não nos deixar usá-la e o homem que não deixou foi tirado da junta. O homem está ali agora, diz que podemos usá-lo quando quisermos. Estamos muito contentes em consegui-la. Então, conseguiremos agora em alguma ocasião, em julho. Quantos estarão orando se o Senhor permitir agora, se alguma coisa não der certo? Sabem, gosto do Arizona. É uma terra maravilhosa, sempre almejei estar ali. Seu irmão empurrar aquilo um pouquinho, fazendo bondade. Senhor, seja quem for que estiver, aproximá-lo só um pouquinho, porque estou voltando disso. Só as fitas. Aqui está outra aqui em cima. Sinto muito. Tudo bem, irmão Ben. Voltando do Arizona, chegando aqui, isto me faz só um pouquinho rouco por causa da mudança do clima. Aqui temos cerca de 87 a 90 e às vezes 100% de umidade e ali chega a zero. E então, às vezes, uma média, 1/20 de 1% de umidade. Você está simplesmente vivendo sob uma tenda de oxigênio. Então, sair debaixo daquilo, você sabe que a diferença faz em você. Então, realmente incomoda a sua voz e assim por diante. Puxe isso para onde estava fazendo a bondade. Irmão Ben, cometi um erro em tirar. É aqui para cima, aproximar. E orem por nós, cada um de vocês. Sou grato por vocês. Billy estava me falando sobre alguém que nos trouxe uma cesta de pêssegos e uns presentinhos que simplesmente
Simplesmente não me é possível agradecer-lhes o suficiente, não sei como. Eu sinto tão indigno ao receber coisas como estas de vocês e oro que Deus os abençoe. Sei que Ele abençoará, pois disse: o que fizerdes a estes pequeninos, a mim o fizestes, e Deus os abençoará, tenho certeza. E mesmo Arizona sendo uma terra tão boa, há uma coisa que eu sinto falta. Todos vocês. Isso é certo. Sinto falta de todos vocês. Não me importa onde vá, não é vocês. Tenho amigos em todas as partes ao redor do mundo, mas não é vocês. Alguma coisa de especial com este grupinho que, não sei, penso. E em Tucson, é uma cidade turística, sabem? As igrejas estão atraindo. É um tanto difícil, não muito espiritual, porque há competição muito forte e fica difícil. Se eu pudesse ter todos vocês, mais a igreja, então viver ali, creio que seria bom. Mas suponho, contanto que permaneça a igreja e todos continuem vindo, permanecerei aqui até Jesus chegar. Então orem por mim. Como eu disse há algum tempo, não quero repetir, mas quando eu estou diante de vocês, fico nervoso, melancólico, sentimental, sensível também. Sou assim para conversar. Isso me deixa todo dilacerado por dentro. Mas saber que seja onde eu puder ir, não tem um grupo na terra que eu conheça que está apegado a mim como este grupo. Que Deus permita que sejamos tão inseparáveis que no reino que há de vir, que possamos estar ali juntos. Minha oração. Assentado aqui na porta, conversando com Bill Dow, momentos atrás, antes de guiar alguém de volta a Cristo, outro cômodo, mas sentado ali conversando com ele, 91 anos, ele disse: estou ficando fraco, meus olhos não estão como deveriam estar, e penso que há uns 2 anos cheguei até ele quando teve completa parada cardíaca, bloqueio cardíaco, morrendo, e o próprio médico que estava medicando disse que não poderia ficar bom. O médico morreu e ele está aqui, Bill Dow. Vejam, com 91 anos. Eu disse: Bill, o senhor não tem mais utilidade na terra quanto a trabalhar, mas estou pedindo isso, que Deus lhe dê força, porque o senhor ama tanto as reuniões. Este homem de 91 anos atravessa a nação em automóvel, quente, seco, frio e diferente, para ouvir a palavra. Deus abençoe esta alma corajosa. Agora, não tenho que pedir mais uma desculpa por segurá-los da maneira que fiz esta manhã, umas 3 horas. E não fiz justiça à mensagem porque cortei, deixei parte dela, pulei e assim por diante. Esta é a razão que eu lhes disse, para que segurassem a fita. Deixe-me obter novamente alguma parte onde esteja fraco. Eu podia sentir o Espírito, mas estou olhando para vocês sabendo que estão abanando, que estão com calor. Simplesmente me deixa estraçalhado. Não quero que vocês sofram, quero que vocês estejam confortáveis. Me esgota. Como vejo pessoas doentes, não posso ter sentimento por aquelas pessoas enfermas. Assim, não posso lhes fazer nenhum bem. Tenho de ter sentimento. E da mesma maneira com vocês, tenho que ter sentimento por você. Não posso, senão não posso ser seu irmão. Tenho que ter sentimento por você. Deus sabe que é verdade. Agora, esta noite, orarei pelos enfermos. Quero que os homens e abençoar estes homens e o irmão Collins, Rickerson, Neville, o irmão Capps, os administradores, todos, pelos bons relatórios que têm chegado, como vocês estão em ordem, estabelecendo a igreja, como tudo está chegando na posição correta. Agradecido a vocês, homens. O Senhor os abençoe por tentar pôr em prática uma ordem. E carta após carta chega a Tucson para mim. Irmão Branham, não é mais como costumava ser. É tão diferente. É um sentimento tão bendito da presença de Deus. Estou agradecido por isso. O Senhor sempre os abençoe. Então, agora, esta noite, estava lendo aqui na Escritura, num pequeno lugar, para talvez preparar algumas palavras para falar e ler uma Escritura.
E então, talvez umas 2 escrituras, falar a vocês por alguns momentos, então orar pelos enfermos. Estou de olho no relógio, tentarei fazer o mais rápido, mas eu realmente penso que quando um grupo de pessoas está reunido sem ler a palavra ou fazer algo, alguma exortação, a reunião não seria completa. Muitos de vocês têm esperado, vocês têm milhas para viajar esta noite, admiro isso. Como olho e vejo cada um. Lá no Arizona, penso, quando vir novamente, apertarei a mão, eu abraçarei, aqui está, você assentado e onde eu posso, você sabe. Não sei por quem começar e como sair, mas sim, eu amo. Deus o ama também. Agora, acho, se não estou enganado, se não tenho a escritura errada colocada aqui, quero ler em 1 Coríntios, capítulo 1, começando com o versículo 18, e também ler em 2 Coríntios 12, 11, para tirar um tema. Agora, se eu puder encontrá-los rapidamente, então leremos e oraremos, começaremos logo, simplesmente falando com vocês por alguns minutos sobre um pequeno assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 1, começando com o versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Posso citar isso novamente. Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? O que é a sabedoria deste mundo, então? Loucura! Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Mas aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Posso ler este versículo novamente? Ouçam atentamente. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Paulo falando, fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior ao mais excelente apóstolo, ainda que nada sou. Oremos. Senhor Jesus, acrescenta estas poucas palavras esta noite que foram ditas em dias passados pelo grande apóstolo Paulo, que possamos prosperar ao ouvi-las nesta noite e ao aplicá-las em nossas vidas, para que possamos ser a obra de Deus, feita da maneira que Ele escolheu para que fôssemos. Pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Vou pregar esta noite por alguns minutos, o Senhor permitindo, sobre o assunto de o estranho. Agora, este é um tema muito rude e áspero para se tomar, mas ele, penso, mais ou menos o indicaria da forma que quero expressá-lo.
Sabe, há tantas coisas hoje que as pessoas se tornam estranhas, como dizemos, e essa expressão, se alguém nunca ouviu, significa alguém que é peculiar, alguém que é esquisito para um outro indivíduo. E sem dúvida que muitos de nós somos esquisitos um para o outro. E agora, eu estava descendo a rua certa vez em Los Angeles, Califórnia, e vi uma pessoa muito estranha, agindo de modo estranho. E ele estava descendo a rua, não fazendo piquete, mas estava simplesmente dando um passeio à tarde. E eu fui até o outro lado da rua para ver o que ele estava fazendo. Todos viravam olhando, riam dele por causa de sua peculiaridade. E observei que ele tinha um cartaz pendurado em sua frente. E pensei em ver do que todos estavam rindo deste esquisito homem peculiar. E então eu observava enquanto o povo olhava para ele, riam dele, porém, ele parecia ter um tipo de sorriso diferente, um sorriso de satisfação. Os outros sorrisos que as pessoas estavam lhe dando eram mais como que ridicularizando-o. Porém, ele parecia estar satisfeito com o que ele estava fazendo. Bem, há muito o que pensar quando um homem está satisfeito e o que ele está fazendo é correto. Embora seja um estranho para uma outra pessoa, se ele está convencido de que o que ele está fazendo é certo, então deixe-o ficar com aquilo. E quando me aproximei do homenzinho, observei através de seu peito aqui uma placa, um cartaz, que estava escrito, "Eu sou Nécio", e embaixo tinha, "Por Cristo". "Eu sou Nécio", em letras grandes, e mais embaixo dizia, "Por Cristo". E todos estavam rindo disto. E enquanto o homenzinho passava pelo povo que zombava e criticava, eu virei para olhar o que havia em suas costas. E havia um grande ponto de interrogação em suas costas, mas embaixo dizia a hora, "Por quem você é Nécio?" Bem, eu pensei que ele tinha algo de valor com isso. Veja, mas ele parecia estar satisfeito em poder ser um nécio por Cristo. E isso é o que Paulo disse que ele havia se tornado, nécio por Cristo. Irmão Troy, dos homens de negócios do Evangelho Completo, um muito bom amigo meu, ele é açougueiro, e apanhou algum tipo de germe em sua mão ao cortar carne de porco certa vez. Algum homem que sabe, ou mulher que sabe que germe era, corrói uma pessoa. Para salvar sua vida, tiveram que amputar 3 dedos e ele somente tem 2 dedos em sua mão. Mesmo assim, ele continua como açougueiro. E havia um alemãozinho que trabalhava com ele no açougue lá em Los Angeles. Então ele continuou tentando guiar o holandesinho a Cristo. E ele disse que ele era um luterano e que isso estava bem com ele, estava satisfeito por ser cristão porque pertencia à igreja luterana, como ele mesmo falou. Então, certa noite, o irmão Troy teve o privilégio de levá-lo à igreja. Seu nome era Henry. Henry, em alemão, é Heinrich. E então eles o chamam Heine. Já ouviram essa expressão? Ele disse, Heine, que tal ir comigo à igreja esta noite? Bem, acho que vou. Então foi a uma antiquada reunião, onde tinha uma reunião de oração. Realmente ficou convencido e deu seu coração a Cristo. Oh, no dia seguinte, este holandesinho estava regozijante. De quando em quando, ele simplesmente caminhava através do edifício com suas mãos para o alto, dizendo, louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus. E ele chamava a atenção de todos eles. Veja você, ele se tornou um estranho para toda a linha de açougueiros. E cortando carne, começava a pensar no Senhor e começava a chorar, colocava a faca ali, andava pelo corredor não histericamente, simplesmente mostrando amor para com Cristo, dizendo,
Oh, como te amo, Jesus! Você sabe, simplesmente andando de um lado para o outro. E o patrão passou e o viu fazendo isto. Enquanto ele andava chorando, e o patrão, ele nem tinha visto o patrão, estava pensando em Jesus. E começou a andar com suas mãos para o alto e as lágrimas rolando em sua face, e dizia: oh, Deus, como eu te amo! E o patrão disse: Heine, mas o que aconteceu com você? Ele disse: todos na linha inteira estão falando sobre isso. O que aconteceu com você, Heine? O holandesinho disse: oh, patrão, glória a Deus, fui salvo. Ele disse: você foi o quê? Fui salvo. Ele disse: fui com o irmão Troy aqui embaixo, uma pequena missão, e fui salvo, e Jesus entrou no meu coração. Estou tão cheio de amor. Ele disse: você deve ter ido àquele grupo de loucos. Ele disse: sim. Disse: glória a Deus. Disse: graças a Deus pelos loucos. Ele disse: sabe, se o senhor pega um automóvel que está descendo a rua e tirar todas as porcas dele, não sobra nada a não ser um monte de sucata. Bem, não sei, mas o holandesinho estava mais ou menos certo. Tirar todas as porcas fora, são as porcas que seguram tudo. E penso que isso é o que segura a igreja, às vezes que segura a civilização. Agora, vindo de uma visita em Prescott, uns dias atrás, estava olhando para o deserto e observando como que, do lado de fora de Phoenix, tem os jardins japoneses. Eles têm flores ali, lindas flores. Onde, quando eu era garoto, eu arrebanhava gado através daqueles lugares. As vacas, não havia nenhum capim, então viviam das vagens de cacto e tal. E então observei que tem havido uma reprodução para o proveito do deserto. E no deserto, descobrimos isso, os cactos e as flores. E em minha casa ali, ou na casa que estamos alugando, a irmã Larson, creio que ela estava aqui nesta manhã, eu a vi. E ela tem um canteiro de flores do lado de fora da casa, um pouco de terra. Tudo ali é areia, então ela colocou um pouco de terra em um grande canteiro de flores em cada lado das casas geminadas. E toda manhã tenho que sair e regar aquelas flores. Se não regá-las, elas morrem. E elas, então, por sua vez, tenho que pegar veneno e pulverizá-las para manter os pulgões longe delas, senão os bichos as comem. Então, você vai só um pouquinho além daquilo, a 30 pés dali, existem algumas flores crescendo. E ali no deserto estão crescendo e você poderia cavar 20 pés para baixo e aquilo seria com um barril de pó, nada mesmo a não ser pó, e não existe água de forma alguma. E quem as pulveriza? Estão vendo? Estas no canteiro, se você faltar em pulverizá-las e regá-las, os cupins ou os bichinhos, pulgões as comem. Mas os pulgões não podem tocar naquela que está ali no deserto e nem mesmo ela precisa ser mimada e regada todo dia. Ela é uma produção do Criador. Esta é uma reprodução híbrida. E penso que hoje a razão do cristianismo ter se tornado para o povo uma loucura é porque temos um punhado de reproduções e não cristãos genuínos. Um grupo que tem de ser mimado e pulverizado para que possa se manter na igreja.
E posso imaginar a própria primeira igreja, o que eles eram, e compará-la com esta reprodução hoje. Isso seria uma reprodução barata do que a verdadeira e primeira igreja era, aqueles austeros crentes em Deus com o Espírito Santo. Não se lhes mimava, não se lhes tinha de dar tapinha nas costas e dizer que seriam recebidos nestas se eles cansassem, fossem a outra, se o diácono se viessem aqui e deixassem a outra. Isso é reprodução híbrida. Eu estava pensando na pintura original de Michelangelo, creio, de A Última Ceia. Creio que ele a pintou. Imagina você o que aquele quadro original lhe custaria? Seriam incontáveis milhares de dólares. Nunca tocaria naquele original, porque o preço é fora de alcance. Seu valor é altíssimo, porém você pode comprar uma reprodução barata dele por cerca de $2. É por isso que o povo hoje não pode compreender a robustez dos verdadeiros, genuínos crentes. Eles se tornaram uns loucos. Sabe, o mundo entra em tal rotina que de vez em quando você tem que ter um louco para consertá-lo. Precisa de alguém que entre em cena que seja um pouquinho diferente e seja um louco para aquela geração. Eu estava pensando outro dia, quem é capaz? Quem hoje não é louco? Você é louco por alguém? Eu creio que o mundo está ficando completamente insano. Sabia que, neste tempo, o povo não pode julgar entre o certo e o errado, ou uma verdade e um erro? Sabia que os políticos não podem julgar o certo e o errado? Você os vê guardar silêncio quanto ao assunto da votação de volta da Bíblia na igreja ou a Bíblia na escola? Não se sabe para que lado a política vai explodir. Pense. Não sei como é em Indiana agora, mas o estado do Arizona é contra a lei ler a Bíblia na escola. Acho que é a mesma coisa em Indiana. Quase que em todos os Estados Unidos, porque certa mulher infiel mudou todo o programa. E recordem, é contra a lei ler a Bíblia em nossas escolas públicas, porém, os impostos dos crentes são usados como sustento para a infidelidade ser ensinada na escola. Política. Precisamos de outro Abraham Lincoln. Precisamos de outro Patrick Henry. Precisamos de um americano que possa se levantar não importando onde a política esteja e chamar o certo certo, errado errado. Sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo, a palavra de Deus ou a denominação da igreja? Eles não sabem que caminho tomar. Não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas nossa igreja diz... Vejam, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. E qualquer coisa que é contrária à Bíblia está errada. A palavra de Deus é correta e a palavra de cada homem é mentira que for contrária a ela. E tentar se levantar agora, em um tempo assim, se levantar pelo que é certo, você se torna um louco. Vamos citar alguns personagens. Posso imaginar o profeta Noé, naquele grande dia que ele vivia. Naquela grande era científica onde construíam pirâmides e esfinges, onde podiam provar que não havia água nos céus através de pesquisas científicas. Eis que vem este homem velho por ali e disse, vai cair chuva dos céus. Noé era um louco para aquela geração. Se tornou um louco. Vamos pensar em Moisés. Moisés, quando foi até Faraó, como falamos nesta manhã, e Moisés desceu até Faraó e disse, o Senhor me enviou para libertar estes escravos com uma vara em sua mão, contra o grande exército que havia conquistado todo o mundo. Faraó, com todo o seu caráter científico, achou que Moisés era um louco. E ele era um louco para eles. Posso imaginar o profeta Elias.
Esse é o grande dia, na fabulosa era da moda, quando Acabe e Jezabel governavam o mundo, como foi em seus dias. E todas as modas e coisas que Jezabel queria usar, como ela tinha todas as mulheres vestidas como ela, e suas pinturas e comportamento, sua moda, a maneira que andava na sua própria moda. E quando um velho rabugento, como Elias, entrou em cena e se opôs a toda a nação. Para Acabe, ele era um louco. Isto é certo. Amós, o profeta, quando chegou a Samaria, nos dias que Samaria era como Hollywood hoje, as mulheres na rua vestindo e até mesmo adultério público, como se portam e vivem por aí afora, deixando o homem. É quase um adultério público hoje, bem na sua frente. Fui a determinado lugar outra noite para comer alguma coisa, os garotinhos, as mocinhas ali, em cima, abraçando, beijando como não sei o quê. Sabe, minha irmãzinha, que aquilo é potencialmente adultério? Quando um homem a beija, ele potencialmente cometeu adultério com você. Você nunca deve deixar que ele a beije até que você esteja casada, pois as glândulas, ambas as glândulas masculina e feminina, estão nos lábios. Você compreende? E quando as glândulas masculina e feminina se encontram, seja isso onde for, você potencialmente cometeu adultério. E você não deve deixar um rapaz beijá-la até que aquele véu seja levantado em sua face e você seja a esposa dele. Não faça isso. Isso é cometer adultério, é misturar glândulas masculina e feminina. Porque um homem não beija um homem, uma mulher não beija uma mulher nos lábios. Porque as glândulas não cruzam. Os filhos nascem através do cruzamento de glândulas. Então, é quase um adultério público, novamente, em toda parte. Veja nas telas de tudo que você vê, uma beijação e um comportamento licencioso. Não é de se admirar que a imoralidade esteja aumentando. Como eles podem fazer isso e seus espermas ficam todos agitados ao beijar essas mulheres na boca, sabendo que isso é adultério? Deus não perdoará isto, a não ser que você se arrependa. E agora, quando subindo, este grande profeta Amós, ele é conhecido como um dos profetas menores que não havia muita coisa escrita sobre ele, porém tinha a palavra do Senhor. Ele olhou sobre a cidade e tudo entregue nos parques, homens assentados com seus braços ao redor das mulheres, mulheres com seus braços ao redor dos homens, simplesmente uma Hollywood moderna. E ele andou pela cidade e disse: arrependei-vos ou perecereis. Ele era um louco. Ele quase se declarou insano para eles. João Batista, quando entrou em cena para as denominações religiosas daquele dia, ele era um louco. Ele teve a oportunidade de se tornar um sacerdote para seguir as pegadas de seu pai. Porém, recusou fazê-lo. Porque Deus lhe havia mantido fora daqueles credos de denominações, porque seu trabalho era muito importante, tinha de anunciar a vinda do Messias. E quando ele não tinha nada a ver com fariseus,